Pai do Senhor, Jesus, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de usar esse canal, esse veículo, para ser instrumento nas mãos de Deus e abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a oportunidade de nos ouvir nesta noite. Amém? Trago no meu coração uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Que Deus possa então nos abençoar poderosamente para que o nome dele, somente o nome dele seja glorificado. Amém? Oremos então ao Senhor para que ele venha e nos dirija em tudo. Soberano Deus e Pai Celestial, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, ó Deus, usando este veículo, ó Pai, de mídia, e para que levar a tua mensagem, para propagar a tua mensagem. Que a tua palavra, Senhor, possa cair, ó Deus, em terra fértil e possa abençoar os corações. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Ó Deus, vem, Senhor, e opera milagres e maravilhas. Opera, Senhor, o teu querer e o teu efetuar, porque tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, como normalmente fazemos, né? Hoje vai ser um tema muito importante, muito interessante, e eu quero colocar um louvor, porque na semana passada nós estivemos aqui conversando com vocês, né, a respeito da salvação. Se a salvação é eterna ou não, se perde a salvação ou não, e a salvação está ligada diretamente ao pecado, à consciência do pecado. Então a palavra de hoje é a consciência do pecado. Amém? Então vamos ouvir um pouquinho do louvor e logo a seguir nós vamos estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Nos corações, um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar o Espírito de Deus que entristece está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você... Amém? Esse louvor, né, que os irmãos ouviram um pouquinho dele, é entoado, cantado pelo pastor Vitorino Silva, né, servo de Deus. E isso tem mais de 10 anos que ele começou a cantar esse louvor, né? Parece que o pecado não é pecado mais. Né? Então, eu queria ler com os irmãos um versículo da palavra de Deus que está no livro de Atos,
Atos dos Apóstolos, capítulo 24, apenas um versículo, versículo 16. Atos dos Apóstolos 24, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: por isso sempre procuro ter uma consciência sem ofensa. Por isso sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, limpa, livre, tanto para com Deus como para com os homens, tanto para com Deus como para os seres humanos, os homens e as mulheres. Amém? Então, nós queremos conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de consciência do pecado. Resultado da semana passada, que nós tivemos na live, conversando com os irmãos, a respeito se a salvação perde ou não perde, se a salvação é eterna ou não é eterna. Há uma corrente teológica, né, que diz que perde, outra corrente diz que não perde. E aí nós tentamos, né, explicar para os irmãos, está lá, né, gravado na semana passada, né, no Instagram, também está no YouTube, o nosso posicionamento a respeito disso. Antes da perda, do entendimento da perda ou não da salvação, uma coisa mais do que importante, importantíssima, é a questão de se ter a consciência do pecado. O ser humano, ele é um ser capaz de ter consciência, ou seja, ele sabe exatamente aquilo que ele faz. Ele sabe exatamente o que ele faz. O que ele pode não saber é, em determinadas situações, se aquilo que ele faz está certo ou não está certo. Então, ele sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe. Agora, tem determinadas circunstâncias, determinadas situações que ele faz, mas ele não sabe, não tem consciência daquilo que ele está fazendo como sendo um erro ou como sendo um acerto. Então, esse é um problema da consciência. Da consciência. A forma de pensar. A forma como ele pensa. A forma como se forma o pensamento, né, na sua mente. O seu cérebro, na sua mente. E aí, então, né, aquele pensamento, se ele aflorar, se ele vier para fora, né, se ele vier para o mundo ao redor, através de um gesto, através de uma fala, então, através da escrita, então ele aflora, ele coloca para fora aquilo que ele pensou, aquilo que ele está fazendo. Então, a consciência daquilo que ele faz, é preciso que haja algum tipo de regramento, algum tipo de observância, para que ele saiba se ele está fazendo o certo ou não. E, por exemplo, é como se fosse um motorista. O motorista está dirigindo o carro, entende? Então ele está dirigindo o carro, de repente o guarda mandou ele parar. Aí você fez assim, assim, assim. Mas seu guarda, eu nem vi. Sim, você não viu, mas você fez. Ou então, seu guarda, eu não sabia que podia entrar aqui nessa rua, não sabia.
Você não sabia porque você não olhou direito lá, tem a placa lá. A placa está dizendo que você não pode entrar. Né? Então, são essas situações. Ou seja, você se depara com algo que diz para você se pode ou não pode. A partir daquele momento, a sua consciência é plena. Então, toda vez que você faz alguma coisa e você não sabe tudo a respeito daquilo que você faz, a sua consciência é relativa. É relativa. Quando você faz uma coisa que você sabe tudo a respeito daquilo que você está fazendo, se está certo, se está errado, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, então a sua consciência é plena. Consciência plena. Então, é muito importante que nós tenhamos isso delineado, muito bem, né, entendido. Consciência relativa e consciência absoluta, consciência total. Por exemplo, a Bíblia diz assim: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O que significa isso? Significa a consciência relativa. A consciência relativa. Ou seja, você não tem ideia de que aquilo ali pode ser algo que contrarie a vontade de Deus. Ah, pastor, então eu posso fazer qualquer coisa que eu não saiba, então eu posso ir lá e fazer? Não é bem assim. Não é bem assim. Tem uma consciência chamada consciência moral. Consciência moral. Pela qual cada ser humano será julgado pela sua consciência moral. Então, se fosse assim, então uma pessoa chegaria: eu não sabia, fui lá e matei o fulano. Eu não sabia se podia ou não podia, fui lá e matei. Não é assim. Eu não sabia que o dinheiro estava ali caído no chão e tal, eu tinha que devolver, eu fui lá e peguei. Não, nós temos uma consciência moral. E essa consciência moral, ela já nos mostra, mesmo que de forma restrita, aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. É como se diz aquele ditado, né? O meu direito termina quando começa o do outro. São leis que não estão escritas, mas que estabelecem os limites, né, de cada um naquilo que nós executamos no meio, no seio da sociedade. Mas o nosso foco aqui é consciência do pecado. A consciência do pecado que pode fazer com que alguém chegue até o ponto de perder a sua salvação é a questão da consciência plena, consciência absoluta. E ela não está vinculada ao pecado somente, mas ela está vinculada a algo muito mais profundo, muito mais superior, que não é o pecado, mas é viver em pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. Se você me perguntar: você está pecando, pastor? Eu estou pecando. Você está vivendo em pecado? Não, em pecado não estou não. Em nome de Jesus, graças a Deus, em pecado não estou vivendo não. Se eu disser para você que não tenho pecado, sabe o que a Bíblia diz? Lá em João, né?
O apóstolo João diz que eu sou mentiroso. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, nós todos somos pecadores. Agora, uma coisa é pecar, outra coisa é viver em pecado. É diferente. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque pecar, né, são atos, são atitudes isoladas. Viver em pecado é como se não houvesse a consciência plena do que se fez, não se arrependeu, não voltou atrás e não largou aquilo que está fazendo. Esse é viver em pecado. Então, por exemplo, uma pessoa vai e comete um pecado, né? Ela vai e pede perdão a Deus, Deus perdoa. Uma pessoa está vivendo em pecado, está vivendo uma vida irregular, ela vai e pede perdão a Deus, Deus perdoa? Depende. Se ela pede perdão e sai da vida irregular, Deus perdoou. Se ela pede perdão e continua com a vida irregular, Deus não perdoa. Deus não perdoa. Isso é viver em pecado. Então essa é uma diferença, né, entre pecar e viver em pecado. Na década de 1990, né, uns 30 anos, talvez um pouquinho mais, né, começou a criar uma nova teologia que foi importada e trazida aqui para o Brasil, falando a respeito de várias questões, e uma delas foi relativizar o pecado. Relativizar. E uma das relativizações que foram feitas com relação ao pecado foi o ensinamento teológico, inclusive nos nossos seminários. Então lá nos seminários você aprende, porque para você ter a consciência do pecado, você precisa saber o que é pecado. Você tem que saber o que é consciência e saber o que é pecado. Então, o que é pecado? Começou a se ensinar que pecado era errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Se relativizou. Se colocou o pecado como se fosse uma coisa mínima, uma coisa boba, uma coisa qualquer. Não? Isso não é verdade. Não é verdade. Porque quando você relativa uma coisa, significa que você dá oportunidade ao outro, à outra, ao conjunto de estabelecer regras próprias. Isso é que a relatividade faz. Então, parece que o pecado não é pecado mais. Parece. Há coisas que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás era pecado. Agora não é pecado mais? Ora, se era pecado há 20 anos atrás, tem que ser pecado agora. Se não é agora, também não devia ser lá atrás. Então alguma coisa está errada. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra eterna, única, imutável. A Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há qualquer sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se nós formos voltar um pouquinho no tempo e ver lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que pecar não é errar o alvo, não. Pecar é uma coisa tremenda. Pecar é uma desgraça. Pecar é uma catástrofe. Pecar é como se fosse um tsunami. Pecar é o fim de tudo. Pecar é quebrar uma aliança.
Pecar é quebrar a comunhão. Pecar é quebrar, é tirar, é sair da presença de Deus. Isso aqui é pecado. Entende? Pecado é uma coisa terrível. Terrível. Tanto é terrível que lá no Antigo Testamento era tido como morte quando alguém pecava. Morte. Quando alguém se apresentava a Deus, quando um sacerdote se apresentava a Deus em pecado, ele era fulminado. Qualquer um até que apresentasse um sacrifício a Deus e não apresentasse de forma correta, entende? Era fulminado. Tal o poder destruidor do pecado na nossa vida. Então, hoje, graças a Deus pelas misericórdias, né, de Deus em Cristo Jesus, quando alguém perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? É 7? E Jesus disse, não, na verdade 70 vezes 7. Quantas vezes nós pudermos perdoar ao nosso irmão, nós temos que perdoar. E Deus está sempre nos perdoando. Né? Enquanto estivermos vivos, Deus vai estar sempre que nós pedirmos perdão, Deus vai nos perdoar. Mas pecado nunca foi e pecado nunca será errar o alvo. Não. Pecado é uma coisa tremenda. É tremenda, entendeu? É como se a gente tivesse perdido tudo. É como se a luz tivesse saído da nossa vida. É como se as trevas dominassem o nosso ser. O pecado, ele gera profunda tristeza. O pecado, ele cria em nós uma profunda angústia. Profunda angústia. A própria palavra chega ao ponto de dizer para mim e para você, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, traz tristeza. Tristeza para o Pai, tristeza para o Filho, tristeza para o Espírito Santo. Quando nós pecamos. Então, isso é o pecado. O pecado significa que tem uma regra, tem um regramento, tem uma norma de conduta estabelecida por Deus. E naquele momento que eu conheço essa norma, o que aconteceu? Eu assumi a consciência plena do que eu tenho que fazer. E a partir daquele momento, então, quando eu vou e não cumpro, quando eu não ando, quando eu não vivo, quando eu não faço, quando eu não falo, de acordo com aquilo que está estabelecido pela norma, pela regra de Deus, então eu fiz em plena consciência, consciência absoluta. Absoluta. Não posso mais ser considerado como algo que eu ignorava, como algo que eu desconhecia. Entende isso? Então, essa é a diferença. A consciência plena ou a consciência relativa do pecado. Então, eu como ser humano tenho a capacidade de ter consciência. Consciência. Saber o que eu estou fazendo e saber de forma relativa ou saber de forma absoluta. Então Deus não leva em conta quando eu peco e estou pecando o quê? Com consciência relativa. Ou seja, eu não sei exatamente aquilo que eu estou fazendo. De forma concreta, de forma correta e de forma completa. Mas quando eu sei,
Quando eu sei, quando a Bíblia diz assim, um exemplo, a Bíblia diz, você não deve vestir camisa, blusa amarela. Está lá na Bíblia, está dizendo. Os servos de Deus não podem usar camisa amarela. Aí você lê aqui, tal, pois é, não sei o que, tal, estou lendo aqui o versículo tal. Epa, tem esse versículo aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. Os servos de Deus não podem usar camisa. Aí eu vou botar a blusa também, porque se eu botar a camisa, aí a mulher já chega e diz assim, mas isso aí é só para homem, quem usa camisa é homem, mulher é blusa. Aí já tenta inventar outra coisinha, né? Aí eu vou botar aqui, camisa, blusa. Se alguém se lembrar de outra coisa, amarela, não pode. Aí você está usando camisa amarela. Aí alguém chega para você e diz assim, rapaz, você não está sabendo que você não pode usar camisa amarela? Não estou sabendo não. Olha, me perdoe, desculpe, tá? Eu não fiz por mal, mas eu não estou sabendo. Isso é consciência o quê? Relativa. Ele nunca leu a palavra. Não leu o que está escrito. Entende? Nunca lhe foi pregado. Cuidado com os pregadores que só pregam aquilo que lhe interessam. Cuidado com os pregadores que não pregam toda a verdade. Cuidado. Aí você vai então, fulano, você está usando a camisa amarela. Você não sabe que na palavra está dizendo para você não usar a camisa amarela? Eu sei que está lá na palavra, eu li, mas eu dei uma bobeada e tal, entendeu? Não estou muito bem, eu achei que essa camisa era a melhor que eu tinha e tal, e botei ela assim mesmo. O que é isso? Consciência absoluta de pecado. Entendeu? Consciência absoluta de pecado. Ou seja, ele sabia que não podia, mesmo assim ele foi lá e fez. Isso é errar o alvo? Isso é uma afronta. Isso é afrontar a Deus. Isso se chama na palavra do Senhor falta de temor. Ou seja, não mede as consequências, não quer medir as consequências dos seus atos. Essa é a consciência plena do pecado, que pode até levar uma pessoa, por conta disso, a sair da presença de Deus. E quando uma vida sai da presença de Deus, automaticamente o inimigo vem e se aproxima. Nós não podemos dar brecha. A Bíblia diz, né? Não dês lugar ao diabo. Então nós não podemos dar brecha. A Bíblia diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é? Mas é contra os principados, contra as potestades. Não é assim? Então, para que possais no dia mau resistir firme contra as astutas ciladas do maligno, o inimigo. Então, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar com o meu coração liberto. Agora, eu não vim aqui trazer um tratado teológico, não. Eu vim trazer uma coisa prática para mim e para você. Eu quero dizer para mim e para você que duas coisas importantíssimas a respeito da consciência do pecado.
duas coisas importantíssimas. Eu às vezes falo e fico até assim temeroso e tal, que a pessoa não entenda direito, mas eu quero dizer para mim, para você, que o pecado é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Mas tem um outro igual, ou talvez até superior ao pecado. Sabe o que é? É o arrependimento. Arrependimento. Entende? Pecar, eu peco. O problema é quando é que eu me arrependo. Quando é. Entende? Quantas vezes no dia eu peco? Quantas vezes nós pecamos? Quantos pecados eu fiz ontem? Quantos pecados eu fiz anteontem? Quantos pecados eu fiz no mês todo? De novembro, né? Novembro. Quantos pecados eu fiz em outubro? Quantos pecados eu fiz no ano todo? Entende? Quantas vezes eu pedi perdão? Quantas vezes? Eu peço casa, comida, roupa lavada, marido, eu peço isso, esposa, eu peço namorado, eu peço tudo. E é para pedir mesmo. Agora, quantas vezes eu fecho o meu dia, a minha contabilidade com Deus, e eu chego diante do Senhor e falo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, lava-me com teu sangue. A primeira coisa que eu e você devemos fazer, até mesmo na igreja, para cultuar ao Senhor, primeiro, a paz do Senhor, pronto. A paz do Senhor Jesus, pronto. E dali em diante, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, para que eu possa agora te cultuar ao Senhor de forma correta. Deveríamos sempre começar assim. Mas você já reparou que nós muitas das vezes cultuamos a Deus e passamos o domingo todo na presença do Senhor? Iniciamos desde manhã, escola bíblica dominical, iniciamos o culto, terminamos o culto, vamos embora para nossa casa, voltamos logo mais, vamos para o evangelismo, fazendo cantina, fazendo isso, temos o louvor da noite maravilhoso, a mensagem sempre glorificando o nome do Senhor, terminamos, damos o amém, a bênção apostólica, vamos para casa e passamos o domingo todo e não pedimos perdão uma vez ao Senhor. Uma vez. Entende? Será que eu sou tão santinho do pau oco, que eu não preciso pedir perdão? Que eu estou tão santo que eu não preciso pedir perdão? Ontem foi segunda-feira, não pedi perdão. Hoje é terça-feira, não pedi perdão. Semana passada, não pedi perdão. A gente não pede mais perdão. A gente não pede mais nada. Parece que caiu no uso e no desuso da religiosidade. Quando a Bíblia diz que que Deus faz separação entre nós e Deus, através de quê? A palavra que fala isso, né? Que é o pecado. Que o pecado faz separação entre Deus e a nossa vida. Então, enquanto estamos em pecado, o Senhor está afastado, se afastando. Ou então, Ele está perto e não se manifesta. É preciso, então, tudo se iniciar pelo perdão. Nossa oração sempre devia começar: Senhor, perdoa meus pecados, lava-me com teu sangue, coloca a tua mão, Senhor, sobre a minha vida, livra-me de todo mal, lava meu coração, lava minha mente. O salmista Davi, ele tinha tanta consciência de pecado, que ele chegou num dos salmos e disse: Senhor, expurga-me dos pecados até que estão no oculto, ou seja, aqueles relativos. Entende? Aquele relativo, ou seja, aquele que ele pecou
mas ele não sabia que era pecado plenamente, entendeu? Ele não tinha absoluta certeza que era pecado. Está entendendo? Olha como o grande homem de Deus, né? O grande homem de Deus, que passou do antigo para o novo, né? E Deus disse, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Passou do antigo para o novo, está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Que maravilha, né? Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Amém? Então, Deus deixou a sua palavra santa, maravilhosa, para que nós pudéssemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida nova, e essa nova vida é sem pecado. O pecado deveria ser excludente. O pecado deveria ser a última coisa. O pecado deveria ser algo, olha, inimaginável. Entende? Seria assim uma exceção na nossa vida, né? E quando nós o praticássemos por qualquer motivo, entende? Ele deveria trazer uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Porque naquele momento eu perdi a unção. Naquele momento eu perdi a presença. Não é que Deus foi embora, não é que o Espírito Santo foi embora, não é isso. Eu perdi a manifestação. Entendeu? A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, ó, não extingais. Não extingais o Espírito Santo. Então, eu quero deixar para você e para mim nessa noite que realmente há uma grande dúvida se perde ou se não perde a salvação. A salvação é eterna. A salvação não se perde para aqueles que têm a consciência plena do pecado e vivem procurando agradar ao Senhor. Entende? Então, é a segurança. Como diz o hino do cantor, né? Que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Nós temos que viver seguros. Nós temos que viver na segurança. Nós não podemos viver, perde ou não perde, uma hora eu estou salvo, outra hora eu não estou salvo. Não. Isso tudo passa pela consciência do pecado. Entende? O perigo da minha vida é o pecado. É a desgraça. É a catástrofe. É o fim do mundo. Quando eu peco. Então, quando eu peco, eu caio. Quando eu peco, a luz vai apagando. Quando eu peco, eu perco a bênção, eu perco a presença. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr de novo para os braços do Pai. Eu tenho que lavar minhas vestes, lavar o meu coração, lavar a minha mente, lavar a minha vida. Tá de bem com meu Deus, tá andando com Ele, ter o prazer da sua presença. Porque quando eu peco e não peço perdão, quando eu peco e acho que é assim mesmo, que não tem como, que não sei o quê, que não sei, essas coisas todas, isso sabe o que é? É que eu não estou dando valor à companhia de Deus. Eu não estou dando à companhia de Deus valor.
aí Ele está comigo. Entende? Aí Ele está comigo. Então, quando eu dou valor e quero que Ele esteja comigo na caminhada, quero que Ele esteja comigo nas lutas, nas provas, nas dificuldades, eu quero que Ele não se afaste de mim, e isso é garantia, Ele não vai se afastar. O que eu preciso? Eu preciso estar com a minha consciência plena, absoluta do que é pecado. E quando eu tenho isso, eu tenho que procurar no regramento, eu tenho que procurar nas regras do Senhor, na sua santa e gloriosa palavra, como tem que ser o meu comportamento, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Temos um Deus amoroso, temos um Deus maravilhoso, sempre pronto para nos perdoar. O julgamento não é agora. Nós estamos debaixo da graça. Por isso que Jesus disse para aquela mulher adúltera: filha, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse: eu também não te condeno. Vá em paz. Agora, presta atenção. Toma jeito na sua vida. Coloca a tua vida em ordem. Veja lá o que tu vai fazer daqui para frente. Foi isso que ele disse para aquela mulher. Vai. E não peques mais. Presta atenção, hein? O que eu estou te falando, hein? Para com isso, hein? Não peques mais. Amém? É o que Deus está dizendo para mim e para você. Que vamos viver uma nova vida em Cristo. Procurar melhorar a cada dia. Procurar cumprir a sua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Porque aqui é a única luz que nos leva até os portais da cidade celestial. Ninguém consegue entrar nesses portais se não for através da palavra do Senhor. Porque Jesus é a palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos, sim, ser pecadores redimidos, sempre prontos para pedir perdão e sermos lavados pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Oramos e agradecemos ao Senhor. Aleluia. Vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar falando com teus filhos. Estamos falando, Senhor, com amor, porque a tua palavra é amor. A Bíblia diz que aquele que prega, aquele que ensina, e até mesmo aquele que repreende, tem que repreender com amor. Então, Senhor, opera um grande milagre na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, viver não pecando, e quando pecar, pedir perdão a Deus. Não deixar para lá, Senhor. Por favor, tenha misericórdia. A gente não vai mais deixar para lá. A gente não vai acumular mais. A gente não vai achar que é isso mesmo, que é assim mesmo, que nós vamos pecar na segunda-feira e vamos esperar o domingo, quando formos na igreja, para pedir perdão. Não, Senhor. Todo dia, toda hora, todo momento que ferirmos, que ultrapassarmos, que negarmos, que fizermos alguma coisa contrária àquilo que está estabelecido na tua palavra, que de antemão e rapidamente nós possamos fazer, Senhor, chegar diante de Ti com a nossa oração para pedir perdão. Então, perdoa os nossos pecados, Pai. Lava-nos com Teu sangue. Nosso corpo e nossa alma, tudo seja lavado no sangue precioso de Jesus. Oramos em nome do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Deus então possa abençoar, né, poderosamente a sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Então, nós vamos orar ainda, mais um minutinho, nós vamos orar para Deus abençoar você, fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Né? Deus operar um milagre poderoso na sua vida. Se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então nós estamos lavados, nós estamos remidos, né? Deus quando já nos comprou, Deus nos resgatou, né? Estamos livres agora. Amém? Em nome de Jesus, para que o Senhor possa operar na nossa vida. Aleluia. Então você vai pegar lá o seu azeite agora, né? O seu azeite, amém? Pedir aqui a Ana Maria para pegar aqui um pouquinho de azeite, né? Você vai ungir aqui a sua testa agora, tá bom? Então, se você não tiver, pode pegar lá na cozinha rapidinho, né? Um pouquinho de azeite, você separa, tá bom? Separa num cantinho, separa num potezinho, né? Um pouquinho. E aí ele vai servir sempre para as nossas orações, tá bom? Então, eu estou aqui, né, com o azeite. Amém? E vou ungir aqui a minha testa aqui, né? Tá certo? Então você coloca assim a sua mão sobre a sua testa, juntamente comigo. Vou ungir aqui a Ana Maria aqui também. Amém? Então coloque assim a sua mão. Eterno Deus e Pai Celestial, cumprindo a tua santa e gloriosa palavra, ó Deus, oramos agora em nome de Jesus e te pedimos, Senhor, estende a tua mão para salvar, curar e libertar, para abençoar os teus filhos, livrá-los, Senhor, de todo o mal, de toda enfermidade, de todo homem mau, de toda mulher má, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, nesse momento tão difícil, Senhor, tu possa estender as tuas mãos para alcançar os que estão sofrendo, os que estão passando, Senhor, por dificuldades, ó Deus, neste momento tão terrível que a nação brasileira está vivendo. Mas nós, Senhor, nós não estamos na mão dos homens, nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas tuas mãos, porque está escrito, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, que eram os elementos poderosos daquela época, mas nós só confiamos, nós continuamos confiando no Senhor. Aleluia. E quem é o Senhor? O Senhor, aleluia, é o poderoso, é o todo-poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A quem nós aceitamos e a quem nós entregamos a nossa vida. Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir ainda, recebe a tua bênção. Aleluia! Porque eu decreto sobre a tua vida a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Glória ao Senhor. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar ali na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, no bairro de Colégio, logo depois de Irajá. E você também pode estar na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Rocha Miranda, na Rua das Opalas. Amém? Transversal à Avenida dos Italianos, é onde é a nossa sede, tá bom?
você será muito bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor. Amém? Se você puder depois compartilhar, né? Não sei se esse vídeo, daqui a pouco, mais tarde um pouco, estará esse vídeo lá no YouTube. Você pode entrar lá, dar o seu like. Aqui parece que tem que entrar e dar só o coraçãozinho, né? Apertar em cima do coração. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz. Eu tenho... E você pode nos ajudar divulgando, né, esse trabalho da igreja. Amém? Da Igreja Batista Nova Filadélfia, para que nós possamos manter esse canal ativo. Então, se você puder, cada um pode ativar 10 pessoas, né? 10 pessoas, amém? Para que o número de inscritos aumente, para que você entre lá, e tudo é para honra e para a glória no nome do Senhor. Ó, essas que você está vendo aí, Rosemary é a pastora Rosemary, amém? Minha irmã, minha mãe em Cristo, aleluia, e Deus abençoe a sua vida poderosamente. Semana que vem, eu não sei como é que eu vou fazer isso, que eu não sei ainda, mas eu vou aprender. Eu vou chamar a pastora Rosemary para entrar na live e ela vai dar uma palavra de saudação para os irmãos, tá bom? Eu tô aprendendo ainda a mexer nessas coisas. Então, que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão e te dê uma noite de paz. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Então, Deus abençoe a todos, uma noite de paz e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.